Fala pessoal, P5 Victor Eco November por aqui, trazendo algumas novidades. Algum tempo já sem vídeo no canal, mas as entregas continuavam, tá? Então eu vou trazer algumas novidades aqui para vocês, responder algumas perguntas. A primeira novidade, eu acho que vocês já devem ter percebido aí, é que agora o gabinete ele tem serigrafia, tá? Então esse é um gabinete cortado a laser, dobrado em CNC e tudo mais, mas por uma questão prática eu não estava utilizando serigrafia nele. Então aqui a gente tem um logotipo na frente. Nesse caso aqui é um amplificador de 1000 watts para faixa de HF, então ele é o modelo 1000H. Na parte traseira aqui a gente tem a serigrafia também, né? E também temos aqui uma das perguntas que o pessoal fazia como era o painel traseiro do equipamento, né? Que tipo de conexão que a gente tinha, como que era o acabamento e tal. Então aqui é um pouquinho de como que é a traseira do equipamento. Então as entradas e saídas de antena. Aqui a gente tem uma conexão para entrada de banda do rádio, tá? Então a gente tem suporte aqui para Icon, IAESO e Chiego, né? Além de uma conexão para PTT. Esse modelo aqui que a gente está utilizando aqui do lado, já vou falar um pouquinho para vocês. O outro amplificador aqui, ele tem uma conexão extra ali, a porta CAT, tá? Mas para a operação normal, o protocolo IAESO e Icon ele opera muito bem somente com uma informação de banda, tá? É uma comunicação mais simples. E não entra em conflito com o computador, compartilhamento de CAT, é uma outra seara aí, tá bom? Então, aqui é o nosso painel traseiro, já com a serigrafia, o painel cortado a laser, tem um detalhezinho aqui na ventoinha, então, bem acabadinho, tá bom? E aí, o projeto que eu queria compartilhar e que eu tenho trabalhado bastante nos últimos meses é realmente esse cara aqui. Se vocês observarem aqui em cima, nós temos um aparelhinho novo aqui em cima. Quem já conhece sabe do que eu estou falando. Esse é o Square SDR. Ele é uma versão do Hermes Lite, mais ou menos empacotadinha. Esse aqui ele tem um formato quadradinho de 100 por 100, com a ventoinha, já com todas as portas de conexão. Então, mas na essência é exatamente o mesmo Hermes Lite, num formato um pouco mais compacto e já com tudo integrado na mesma placa. Então, e esse linear, ele tem suporte ao Hermes Lite. Então, ele funciona com drive de até 5 watts, e ele tem aqui, eu vou mostrar para vocês uma opçãozinha aqui na tela. Então, quando a gente vem aqui na parte de configurações, ele tem um band decoder. Então, aqui nós temos o CAT, né, que é a opção que a gente está utilizando aqui agora. Aqui é sem nenhum band decoder, né, operação manual, o IAESO, Icon, Chiego, e aqui a opção do CAT, então, que ele comunica em tempo real com o rádio e obtém a frequência. Então, nesse caso aqui, a gente está com a informação da frequência sendo recebida pelo rádio, tá? Eu já vou mostrar aqui como que está o software no computador. E à medida que eu mudo a banda lá no computador, eu vou mudar aqui um pouquinho para vocês verem. Ó. Eu vou colocar aqui, por exemplo, para 40 metros. E o linear ele acompanha, mostrando inclusive a frequência aqui no display do rádio, tá bom? A operação manual ele continua, né? Então, se por algum motivo não tiver disponível no Hermes, essa plaquinha aqui que faz a conexão serial, ela é uma plaquinha opcional, então algumas pessoas utilizam o Hermes puro, então ainda assim a gente pode continuar com a operação manual aqui, totalmente funcional, basta clicar aqui na banda e selecionar. Mas obviamente a experiência de poder trabalhar com o rádio integrado é muito melhor, muito superior, né? Então é uma funcionalidade bacana para quem utiliza esses rádios SDR, né? Aqui então a gente tem, eu vou fazer alguns testes para vocês.
O meu Hermes, esse Square SDR, ele é limitado em menos 3 dB no drive, que dá aproximadamente 2.5, 2.8 watts de excitação, tá? Então eu vou fazer um teste aqui para vocês, tá? Então deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês o meu software, né? Tá com o TETS, tá vendo a minha bagunça aqui também? Mas eu tô com o TETS rodando, aqui ele tá em 28400 também na tela, né? E aqui eu vou fazer alguns testes com Tune, né? Enroscou aqui a minha câmera. Eu vou fazer alguns testes em algumas bandas só para vocês acompanharem um pouquinho a performance. Então o LPCM está aqui em cima para aferir a medição, né? E aqui a gente tem o linear operando. Então eu vou mandar um drive aqui com menos 3 dB, que seria a excitação máxima que esse Hermes consegue mandar. Ele está aqui no modo high, que ele entrega uma potência, o linear entrega a potência máxima. Lembrando que esse linear ele opera no máximo com até 5 watts, então ele chega a entregar 1.100, 1.200 watts aqui nessa banda de 10 metros, se você estiver utilizando uma versão do Hermes que entrega os 5 watts nessa banda, tá bom? Então eu vou mandar aqui um drive, tá? Então aqui a gente está com 770 watts estável, 2.8 watts para a entrada. Então aqui, ó, se vocês observarem, deixa eu só conferir aqui. Isso, então, ó, 768, 773 lá em cima. Eu vou colocar aqui um pouquinho mais próximo, só para vocês verem a tela também em funcionamento, né? Então, aqui a gente tem a potência de entrada, vou colocar novamente aqui em cima. Então, potência de entrada, potência de saída e estacionária. Estou na carga fantasma aqui, né? Então, tem só a refletida que aparece no cabo, o sensor, o próprio LP100 ele insere um pouquinho de estacionária na linha, tá? Aqui eu vou passar, por exemplo, para a banda de 20 metros, mudei aqui no linear, eu vou fazer a excitação aqui com menos 3 dB também, só para a gente ver o rendimento aqui nessa banda. Deixa eu afastar um pouquinho aqui para a gente acompanhar no LP100 também. Então, com o drive 864 watts, aqui eu já tenho 4 watts de excitação, eu consigo ir um pouquinho mais, ou menos 1.5 dB no Hermes, eu tenho 5 watts de entrada e 978 de saída. Para a banda de 40 metros aqui, a mesma coisa, eu vou excitar com um pouquinho menos aqui, só para a gente acompanhar o rendimento. Então eu tenho 700 watts, mais um pouquinho de excitação, menos 2 dB aqui no Hermes, 900 watts e 1000 watts em 40 metros também, tá bom? O linear ele vai operar aqui, então vamos para a banda de 80 metros, vamos ver aqui, 970 watts em 80 metros, e a gente tem aqui 160 metros, ele tem um rendimento um pouquinho menor, por característica do LDMOS que a gente está utilizando nesse linear, e aqui ele entrega, passou um pouquinho, então aqui a gente já tem a proteção, ó, ele deu um pico de 5.5 watts, e ele desarmou, essa é a proteção, rearmamos e seguimos a operação normal. Então 680, deu um pouquinho mais, deixa eu só ver, 780 watts em 160 metros, que aqui é o limite de operação do linear, ele tem um rendimento um pouquinho menor na banda de 160, mas as outras bandas, todas elas entregam acima de 1000 watts com a excitação de 5 watts. Lembrando que esse é um linear que faz 6 metros também, então caso esteja utilizando outro rádio QRP, por exemplo, o FTD-1F, que foi lançado recentemente, que é um rádio da IAESA que tem a comunicação CAT, o Icon IC705 tem uma comunicação de banda nativa via Bluetooth com esse linear, então você consegue fazer uma operação totalmente automática com ele também. Então esse é um linear que funciona muito bem para os rádios QRP,
ele tem uma característica que ele é limitado em 5 watts e ele não pode ser utilizado com rádios de 100 watts sem a devida modificação. Então, para operar com um rádio de 100 watts, é necessário colocar um atenuador adicional, porque tem uma questão de picos de potência que pode danificar o linear. Então, o linear de 5 watts ele é limitado para rádios QRP, e aí os lineares para rádios full QRO, ele é limitado em 50 watts, que ele consegue administrar bem com a potência até 100 watts, caso tenha algum pico, algum erro de operação, que a gente tenha um excesso de entrada. Então é isso, tá? Quero ver se eu trago alguns outros vídeos, tem umas coisas bem legais que estão acontecendo, a embalagem está muito legal, eu estou trabalhando agora com uma embalagem sob encomenda, dupla, uma caixa de transporte, uma caixa do próprio produto, então bastante coisa legal. Aqui para o mês de agosto a gente está fazendo as entregas, tem mais alguns equipamentos que vão ser entregues nesse mês ainda, e seguimos aqui a cadência de produção desses equipamentos, sempre lembrando que é um equipamento artesanal, então eventualmente uma certificação depende do próprio usuário, mas é um artesanal ali com o máximo de capricho possível, para que a gente sabe que é um investimento alto e a gente gosta de entregar algo com bastante capricho, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.